Eu dei a minha melhor amiga de presente pro meu marido, porque eu queria conhecer um casamento mais alternativo. Eu queria conhecer as boates que essa minha melhor amiga sempre frequentou e meu marido não aceitava. Então, para poder tentar convencer ele, eu coloquei ela nos braços dele. Essa minha amiga, a gente se conhece praticamente desde a infância e assim que ela casou bem antes que eu. Ela e o marido dela, eles já tinham esse estilo de vida diferente, de frequentar boates, de frequentar festas de casais, de ter um combinado de tipo assim, se eles estão no mesmo lugar e ela quer ficar com outra pessoa, desde que ele saiba, tá tudo bem. Vocês conseguem entender? E lá no início, eu super julgava isso, porque tipo assim, eu fui criada como praticamente todo mundo, né? Num lar conservador, onde foi me ensinado que casamento é entre duas pessoas, que casamento é uma coisa sagrada. Então, quando a minha amiga começou a me contar que eles frequentavam esses tipos de lugares, eu super julgava. Eu falava pra ela assim, criar vergonha na cara, que aquilo é uma pouca vergonha, que se os dois não gostavam do outro, eles tinham que separar, mas aquilo não, entendeu? Então, sempre que ela vinha me contar alguma coisa, a gente acabava meio que discutindo, porque eu julgava ela. Eu lembro quando abriu uma boate nova, aqui na cidade não, na cidade vizinha, ia vir uma pessoa famosa fazer uma aparição nessa boate. E aí ela toda empolgada veio me contar e tal. A gente teve um pega pra capar feio, porque eu falei pra ela que se ela queria continuar nessa pouca vergonha, que ela não me contasse, porque eu tinha horror daquilo. Eu tinha nojo daquilo. Só que o que aconteceu? Com o passar dos anos, o meu casamento foi cair na rotina, que é uma coisa comum, né, gente? Não adianta falar que com o passar dos anos, todo casamento acaba meio que caindo na rotina, né? Não fica aquela mesma coisa que é no início ou quando a gente namorava. Então, eu fui vendo aquelas aventuras dela com outros olhos. Quando ela vinha me contar, eu ficava assim, e se fosse eu e meu marido, né? Nossa, que louca a gente experimentando isso, né? Eu acho que ia dar um up na nossa relação. E isso foi me fazendo os meus olhos brilhar, digamos assim. Eu fui me envolvendo, fui querendo, fui ficando curiosa. E aí eu comentei com ela que meu casamento, assim, a nossa relação íntima tava muito a mesma coisa, que tava como se fosse uma obrigação, que eu tava com vontade de, quem sabe, né, testar coisas novas. E ela, amiga, conversa com ele, né? Vocês nunca conversaram disso, vai que se você não conversar com ele, você nunca vai saber. Gente, o dia que eu toquei no assunto com ele, ele falou até de sair de casa. Ele falou assim, jamais eu quero ficar com outra pessoa, ou jamais eu vou permitir que você fique com outra pessoa. Se você quiser ficar com outra pessoa, então primeiro a gente se separa. E eu fui tentar explicar pra ele que talvez não precisasse chegar até esse ponto. Talvez só da gente ir, né, nessas boates de festa diferente, a gente assistir o show, já daria uma mudada, uma saída na rotina. Mas ele não aceitava e todas as vezes que eu tentei tocar nesse assunto, era uma briga feia. E aí começou a vir pensamentos maldosos na minha cabeça. Eu comecei a idealizar o seguinte, e se ele me trair? Se ele me trair, a forma dele se redimir vai ser o seguinte, eu posso falar assim pra ele, tá, eu posso até tentar te perdoar, desde que a gente tente, né, o que eu sempre te propus. E aí eu fiquei pensando, mas como? Como que ele vai me trair? Resolvi tocar nesse assunto com a minha amiga. Eu falei, amiga, e se ele me traísse? E ela foi super contra, ela disse que não funcionava assim, que essas coisas pra dar certo, os dois têm que estar de acordo, os dois têm que querer, porque senão não funcionava. E aí eu comecei a reclamar pra ela que se nosso casamento não mudasse, a gente ia acabar se separando, que querendo ou não, eu sou apaixonada por ele, sabe? Só o nosso momento íntimo mesmo que tá aquela água de salsicha. Falei, amiga, você faria uma coisa por mim? Você ficaria com ele por mim? E ela ficou meio que sem reação, porque a gente cresceu feito irmãs. Então, assim, ficar com o meu marido pra ela era uma coisa muito fora de cogitação. Mas eu expliquei pra ela que não seria uma traição e que, tipo, depois ela não ia
ter que ter nada com ele, que só era meio que pra me dar a minha carta de alforria mesmo, sabe? Que pra mim seria a última tacada pra tentar convencer ele a sair daquela mesmice, a parar de ser careta. E aí eu fui amadurecendo essa ideia com ela. Ela conversou com o marido dela, que a princípio também foi muito contra, falando assim que não ia dar certo, que é a mesma coisa que ela falou, que pra dar certo os dois tinha que ser de acordo, que isso sim seria traição. Mas eu conversei com eles durante muito tempo, eu expus a minha ideia. Eu falei pra eles que eu achava assim que depois que ele fosse, que quebrasse aquele tabu, ele também ia gostar. Então, com o tempo, os dois acabaram meio que aceitando essa minha ideia, né? Esse meu plano aí. Não foi difícil, gente. Essa minha amiga, ela sempre teve acesso à minha casa, eu sempre tive acesso à casa dela. Então, assim, bastou algumas vezes dela frequentar a minha casa e ele tá sozinho pra ele acabar caindo na nossa teia e ficando com ela. Ela até me contava, ela falava assim, amiga, eu acho que ele não vai ficar comigo, porque, tipo assim, várias vezes ela aparecia na minha casa sem eu estar, né, ele estando sozinho, e ela dava em cima dele, ela insistia e tal, e ele não caía, ele não ficava com ela. Então, chegou um ponto que ela achou, assim, que ele não ia ficar. Amiga, ele não te trai de jeito nenhum. Ele realmente é um cara fiel, é um cara das antigas. Porque, tipo, eu já tentei de tudo. Só que ele acabou ficando. E aí a gente esperou um tempinho que eles tinham ficado. E a gente armou que ela ia ficar com um peso na consciência e ela ia me contar. E foi assim que eu descobri. E aí um dia eu cheguei nele como se eu tivesse super chateada, sabe? Super... assim, chocada mesmo com ele. Ele não me contou. Eu pensei que ele fosse chegar em mim e me contasse, mas ele não me contou. Então eu cheguei nele e falei assim, olha, a Paula, ela me contou o que aconteceu. E aí ele já começou falando que ele tentou, que, sabe, ele tentou se explicar aquele negócio, né, da pessoa que é pego traindo. E eu falei pra ele que não tinha desculpa, que traição era traição e que eu tava muito chateada e que, tipo assim, eu achava que quando eu chamava ele pra frequentar esses lugares, né, pra tentar uma coisa nova, que ele não aceitava porque era princípio dele, mas que com a traição eu vi que o problema era eu, que ele só não queria fazer aquelas coisas comigo, mas com outras pessoas, né, ele topava. E aí eu comecei a fazer um drama, sabe, em torno desse assunto e tal. Fiquei uns dias sem falar com ele. Ele muito chateado, ele vinha tentar falar comigo, pedir desculpa. E eu falando que não, que eu precisava de um tempo, que eu tava muito mal. E mais uma vez eu voltava nesse assunto. E aí quando foi um dia, ele chegou em mim e falou assim, amor, se eu te provar que o problema não é você me perdoa? E eu, como assim? Ele disse, se eu for em um desses lugares com você me perdoa? Aí eu fiquei assim, ele falou assim, só que eu quero deixar bem claro, eu quero ir pra te provar que o problema não é você, mas se eu sentir desconfortável, eu quero que você entenda que a gente vai sair, que a gente não vai ficar. E aí eu fiz a difícil na hora, né, pra não parecer que o meu ponto era ir, era convencer ele a ir nesses lugares. Mas depois eu falei pra ele, falei assim, olha, tudo bem, a gente pode ir, eu posso tentar, mas eu também não garanto que eu vou te perdoar. E aí a gente foi nessas mesmas boates que a minha amiga já frequentava, né, que ela me indicou, até porque eu não conhecia, nunca tinha ido. Ele ficou super desconfortável. Tava tendo show de stripper feminino e masculino. Eu vi que ele ficou super desconfortável. Já eu curti pra caramba. As poucas vezes que eu via ele olhando, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas aquilo me causava um entusiasmo que mesmo sem fazer nada com ninguém, já foi um diferencial no nosso casamento, como se a gente tivesse casado agora, a partir daquele momento que a gente foi naquele lugar. E desde então, o nosso casamento mudou assim da água pro vinho. Não tô aqui tentando convencer você a nada. E se você acha que é isso também, problema é seu. Eu tô aqui só relatando a minha história. E desde então, todas as vezes que a gente vai ter aquela... é diferente. Eu vejo que hoje em dia ele tá começando a abrir a cabeça. Porque assim, a gente nunca mais voltou. A gente nunca mais fez nada do tipo. Mas...
pelo fato da gente ter mudado tanto na nossa intimidade, eu vejo que ele tá começando a abrir a cabeça, porque ele fica perguntando, sabe? Será que a gente vai? E ele pergunta assim se a minha amiga continua frequentando. Então eu vejo assim que a qualquer momento ele vai me chamar pra gente voltar lá. E é claro que eu vou topar na hora, né? Em relação à minha amiga, a nossa amizade continuou a mesma. Ela frequenta a minha casa, eu frequento a casa dela, não mudou nada. Ele nunca soube que aquilo foi armado. Eu pretendo contar, mas lá na frente, quando ele já tiver com a mente bem aberta, sabe? Que a gente já frequentar esses lugares, que a gente já tiver bem fortalecido nesse quesito, aí sim eu pretendo contar. Mas por enquanto não, porque por enquanto eu ainda vejo que se eu contar pra ele, pode ser que ele não me perdoe. Amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Preciso nem falar que foi super errado. E eu nem tô falando sobre a questão de um casamento liberal, um casamento alternativo, porque eu acho assim que cada um faz o que bem entender com a sua vida, desde que não estiver fazendo mal pra ninguém. Mas o fato dela armar, né, dela fazer ele errar pra ela usar isso pra perdoar ele, é claro que foi muito errado, super errado. E olha, eu penso que pode demorar 10, 20 anos. Quando ele souber disso, ele não vai gostar, não. Eu acho que ela deveria ter respeitado a opinião dele de não querer, né? De tipo assim, porque como eu falei, gente, eu acho que o que é combinado não sai caro. Mas tem que ser os dois lados querer, gostar daquele estilo de vida. E não só um lado, querer obrigar o outro, né? Por outro lado também, não vou passar pano e falar assim, ele teve certo de ter ficado com a amiga, porque elas fizeram. Também não. Mas como o fato é que a história, o foco da história é sobre o que ela quis, armando aquilo, eu acho sim que foi muito errado, né? Que ela deveria ter respeitado o fato dele não querer, e se pra ela não dava ok aquilo ali, separasse e procurasse um cara que curtisse esse estilo alternativo de casamento. É a minha opinião, cada um tem a sua, né? Pode comentar a sua e pode ficar à vontade, desde que tenha respeito, é o que eu sempre falo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aqui, tá? Vou ficar muito feliz em poder dividir a sua história aqui, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!